Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui comigo. Hoje eu quero falar com você, você que sempre gostou de se manter por cima, sempre sair sem levar desaforo para casa. Com você que eu quero falar nesta noite, neste dia, neste momento. E antes de começar o vídeo, eu não posso deixar de te pedir o seu gostei, o seu like e aonde você estiver, por favor, não deixe de compartilhar este vídeo. Eu preciso que vocês me ajudem a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Muito obrigado e vamos embora logo para o nosso assunto de hoje. A paciência. Será que temos? Vamos ver. Em alguns momentos de nossas vidas, passamos por momentos difíceis de se engolir. Para não dizer muita coisa, é quase impossível não arrumarmos algum problema durante esta vida. Porque se não bastasse a nossa impetualidade, ou seja, aquilo que a gente tem como egoísmo dentro da gente, a gente também tem que enfrentar o egoísmo do próximo. E essa questão é muito debatida na palavra de Deus, porque Jesus sempre manda a gente dar o outro lado para ser batido. E essa questão é muito levada em conta quando se fala sobre a questão: será que teremos condições de nos segurarmos naquele momento mais difícil? Como podemos ver nessas imagens que passaram, é sim difícil, complicado e ligeiramente, vou dizer assim, fácil de complicar. Então, se é ligeiramente fácil de complicar, é só um momento, pode mudar toda a história de uma discussão que foi até causada por falta de temperamento. O temperamento, aquilo que a pessoa tem como a base que é sólida e assegura, sem a questão de poder entrar em alguma confusão. Eu vou te ser sincero, eu não sou uma das melhores pessoas para falar para vocês sobre isso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em me acalmar em certos pontos. Talvez nem pareça tanto assim, mas essa é a verdade. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim: então, mas por que você tem essa dificuldade e você não consegue se controlar às vezes? Porque muitas vezes eu tento me controlar por mim mesmo. E essa é a pior forma. Porque quando você tenta se controlar por você mesmo, você carrega com você o peso de não conseguir isso. Isso pode te levar a um momento na sua vida até mesmo de depressão. No meu caso, eu fui agraciado pelo Evangelho de Cristo, que me deu a oportunidade de poder voltar atrás sempre que erro. Mas até quando isso vai acontecer? Até quando Deus vai me dar uma nova chance? Eu estou falando de mim para que eu seja bem transparente com vocês. Buscar elevar aquilo que Deus nos deu é também uma questão de fé. Deus, Ele me deu a liberdade para fazer o que quero, mas não me deu uma autorização para fazer coisa errada. É diferente de você ter liberdade para fazer o que quer. Aquele que faz coisas erradas e anda fora da lei de Deus pode pagar um preço alto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Esse salário, o salário do pecado, ele pode ser traduzido e ilustrado de várias formas. Eu traduzo para você da seguinte forma: aquele que peca, ele tem um salário de morte. Porque que seria essa morte? Porque todos nós vamos morrer, sem pecar ou pecando, fisicamente falando. Mas aqui não é da morte física que Deus fala, que Jesus fala. Essa morte é sim a morte espiritual, a morte que te afasta eternamente da bondade de Deus. Tem uns que acreditam que o inferno não é para sempre. Tem outros que enfatizam que ele é para sempre. Eu posso te garantir que o inferno não é uma coisa rápida e nem que vai acabar. O sofrimento eterno para mim
ele se dispõe de várias maneiras, mas o principal é a questão da eternidade morando longe daquele que te deu a vida. De certa forma, uma vida morta. Como é isso? Porque se a morte não chegar, a vida continua. E se a vida deixar de continuar, a morte chega. Então não há lugar para as duas coisas. Não há lugar para poder continuar uma vida desse jeito. Eu quero que você preste atenção. Como que viveríamos se nós, como seres humanos, tivéssemos a condição de nunca arrumarmos problemas por aquilo que pensamos ou deixamos de pensar? Já parou para pensar nisso? O que seria do mundo hoje? Como viveríamos? Será que haveria aquelas guerras lá no Oriente Médio? Será que o Ocidente teria conhecido a vida na sua normalidade e, de tanta liberdade, acabou virando libertinagem? Toda essa questão leva o homem a viver uma vida estressada, uma vida inquieta, sem, na maioria das vezes, conseguir alcançar seus objetivos. E quero deixar claro para você, nem sempre o dinheiro traz para ele esse objetivo de vida. Eu quero te dizer uma coisa: se você é uma pessoa que é convertida, você tem a sua natureza que vai fazer com que você peque, mas você tem também a natureza de Deus em você que vai fazer com que você reconheça esse erro e volte atrás. Percebeu? Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós temos a mesma chance diante dele. Embora não saibamos quem vai para o céu ou não, nós sabemos que Deus sabe. E por ele saber quem vai ou não vai, você tem que entender que esse motivo não é um motivo que você tenha ou deixe de correr atrás da sua vida eterna. Eu digo isso para aqueles que ainda não alcançaram a vida eterna, porque na verdade, como a palavra nos diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 15. Ela é eterna, uma vida que não se acaba. Muitos acham que essa vida não vai ser simplesmente depois da morte, e sim no dia da redenção, do juízo final. Eu acredito que no momento em que você morre, você já está eternizado ou não. Ou você está com Cristo, vivendo com Ele em santidade, em alegria, ou você está completamente morto, no sentido infernal, aquele que vai te levar para um lugar onde que você pode ter certeza não vai querer viver. E tudo isso eu venho te dizer que a questão de você ser uma pessoa boa é primordial para que você pare com certas atitudes que te levam a fazer quem você ama sofrer ou você mesmo. Essa luta diária, essa luta constante contra o nosso eu é a favor da nossa vida vindoura, aquela que Deus promete. Se você não lutar contra você mesmo, você vai se entregar aos desejos da carne. Esses desejos te afastarão da vida. Preste atenção quando Deus fala de vida. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, versículo 10. Percebe? Aqui o texto fala sobre a abundância, porque ele dá abundância àqueles que o amam e que o adoram. Preste atenção, todo homem que tem dentro de si um Pedro, vamos dizer assim, ele pode sim se livrar desse Pedro e se tornar um Pedro onde a igreja foi edificada nele. Pode. Porque Deus faz assim, Deus forja o nosso caráter, Deus transforma e nos leva a viver uma vida diferente, ou seja, completamente nova, diferente daquela que vivíamos antes. Como Paulo, por exemplo. Paulo não era assim tão calmo, se acalmou depois que conheceu Jesus. Passou a ser perseguido por falta de fazer coisas ruins. Ele então passou a ser perseguido por fazer coisas certas. Perseguir pessoas boas não é muito bom. Essa questão de perseguir pessoas boas leva as pessoas que perseguem essas pessoas boas a sofrerem consequências quase irreversíveis em suas vidas. Ou, melhor dizendo, talvez levando-as até a morte.
uma morte que ela talvez nem entenda por quê. Talvez a perseguição seja a própria morte. Porque a palavra também nos diz que todos aqueles que desobedecem a Deus, mesmo sendo do seu povo, recebem de Deus um castigo. Nós vemos lá onde Saul foi perseguido por um espírito maligno que veio da parte do Senhor para ele. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel 16, versículo 14. E o texto nos conta que Saul então vivia atormentado por causa deste espírito que veio da parte de Deus. Deus, ele comanda e manda em tudo e ele pode tudo. Por isso não se atreva a atravessar o caminho de Deus. Haja dentro daquilo que Deus manda você agir. Talvez você seja corajoso bastante e eu vou te desejar boa sorte. Boa sorte. Mas se você quiser ouvir a palavra, quiser seguir o caminho de Deus, eu tenho certeza que você vai ter uma outra oportunidade de ver o quanto você está equivocado quanto aos seus pensamentos em relação a Deus. Deus não precisa de mim, de você, nem de ninguém. Deus poderia fazer o que quisesse conosco agora, neste momento, ou no futuro. E como Ele deixou que a gente chegasse até aqui, um propósito Ele tem em nossas vidas, na sua vida, na minha vida, pode crer nisso. Se você quiser, pode também continuar sem crer. Mas por que não crer em Deus se você não tem outra alternativa? A alternativa que te oferecem de não crer em Deus é muito evasiva, ilusória, aleatória. Você vive por aí do jeito que vive. Talvez com muita ganância, talvez muito violento, talvez nem tanto, seja bonzinho com todo mundo. Mas Deus, Ele não leva em conta a bondade que você faz se não há em você a vontade de adorar a Ele. Nunca se esqueça que até mesmo aquele que Ele chamou de povo, Ele os entregou na mão do inimigo, chamando o inimigo Nabucodonosor de servo. Agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Jeremias 27, versículo 6. Me explica isso. Como isso pode ser possível? Não é tão impossível assim. Por isso eu digo, estude a palavra de Deus. Concentre no que Deus diz. Largue essa vida de achar que já sabe. Ninguém sabe tudo. O que eu estou fazendo aqui hoje é aprender. Sabe o quê? Que falar para você é uma questão de aprendizado para mim. Porque se eu não estiver aqui falando para você, eu talvez haja de uma maneira mais... de qualquer maneira. Essa responsabilidade de levar até você a palavra de Deus me traz a responsabilidade de ser um homem cada vez melhor. Porque o que vai valer de mim se o que falo não vivo? Que Deus nos abençoe. Que Deus mostre a você e a mim a melhor maneira de vivermos em sociedade. Que Deus tire de nós a vontade, às vezes, de falar e agredir, até mesmo com palavras, até mesmo com violência. Que Deus tire de nós isso. Porque viver em paz é uma questão de sobrevivência. Ninguém sobrevive sem a paz. Ninguém. Isso é uma ilusão. Tudo se acaba se a paz se acabar. E não se esqueça, Deus nos trouxe vida e vida em abundância. Eu quero orar com você agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Que a tua vida, essa vida com abundância, nunca cabe em nós. Sabe, Senhor, nós sabemos que isso só depende de nós, porque a fonte, a sua fonte, ela é inesgotável. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoe as nossas vidas. Aumente, Senhor, a nossa frente. Nos dê um caminho excelente. Nos dê, ó Deus, olhos que enxerguem no meio de tanta poeira, no meio de tanta bagunça. Mas nós temos certeza que, firmes em tua palavra, convictos do que o Senhor nos trouxe, nós seremos mais que vencedores. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus, ser com todas as famílias, pessoas que estão aqui agora comigo orando. Abençoa-os, essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém.
E que Deus traga você aqui de volta e que você possa entender que sempre a mensagem chegada até você pode levar você a patamares maiores. Senhor, que o Senhor Deus nos abençoe sempre. Não se esqueça de visitar lá o meu site. E se você quiser, eu deixei lá uma Bíblia um preço bem acessível para você poder ajudar o canal. Se você quiser comprar aquela Bíblia, tá bom? Você vai poder ajudar o canal. Ou qualquer outro objeto que você precise, ali no site vai ter ali alguma coisa. Eu tenho certeza que vai ter um preço bom que cabe aí no seu bolso. Não se esqueça disso e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Fui!